meditação guiada de hoje vai te levar a um estado de relaxamento profundo e fazer com que você entre em sintonia com a sua consciência para que você tenha uma noite de sono profundo e reparador. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Eu te desejo agora uma boa noite de sono e uma ótima meditação. Vamos começar? Encontre uma posição bem confortável, de preferência já deitado na sua cama. Gentilmente você pode fechar os seus olhos. Talvez você não tenha vontade de fechar os olhos agora. Não se preocupa com isso. Você teve um dia agitado e a sua mente ainda está se acostumando com a ideia de que agora é hora de descansar. Então não precisa forçar o fechamento dos seus olhos se você não quiser fechá-los. Simplesmente dê permissão aos seus músculos agora para que eles relaxem de forma suave. Relaxando cada vez mais com o passar do tempo. Relaxando de uma forma cada vez mais tranquila. Deixa de lado todas as suas expectativas e se entrega a todas as sensações que possam surgir no seu corpo e na sua mente. Talvez a sua atenção esteja flutuando nesse momento entre pensamentos sobre o que aconteceu no dia de hoje, sobre o que você deseja que aconteça no futuro e com coisas que você ainda precisa fazer. Tá tudo bem. A sua mente funciona como uma secretária, sempre te lembrando dos seus compromissos, te mantendo nos trilhos e até mesmo te repreendendo em algumas ocasiões. Mas toda secretária também merece um tempo de descanso, inclusive a sua mente. Começa a desviar a sua atenção dos detalhes e dos acontecimentos do dia de hoje e direciona a sua atenção para a sua respiração, para as batidas do seu coração ou para as palavras dessa meditação. Sente os seus músculos começando a relaxar. Pode ser aos pouquinhos ou até mesmo de uma única vez. Não existe certo ou errado. Percebe a maneira como os seus travesseiros acolhem a sua cabeça, a maneira como os lençóis ou cobertores te envolvem, mantendo o calor próximo ao seu corpo. Você se sente seguro e agora você começa uma jornada rumo a um estado de paz e de relaxamento. Você não precisa ter pressa ou desacelerar. Como eu disse, não existe certo ou errado. O ritmo que você escolher é o ritmo ideal. Sente a sua respiração, percebendo a pressão durante a sua inspiração e o silêncio durante a sua expiração. Se algum pensamento voltar para a sua consciência, se imagina soprando ele para longe como uma flor dente de leão. Se você sentir medo ou dificuldade para desapegar de algum pensamento, não precisa se preocupar. A nossa mente consciente está o tempo inteiro se movimentando, resolvendo quebra-cabeças e otimizando todos os aspectos das nossas vidas. Mas você concorda comigo que nada pode funcionar na sua capacidade máxima o tempo inteiro,
nos forçando a sermos mais produtivos, responsáveis ou inteligentes. Isso não dá certo a longo prazo. Dê permissão a si mesmo para relaxar, se abrindo para a criatividade, para a inspiração, para a regeneração. À medida que você vai relaxando, começa a perceber como o seu corpo se sente nesse momento. Não permita que a sua mente te engane pensando em como o seu corpo se sente. Permita que os seus músculos, seus ossos e sua pele te mostrem como você se sente. Tenso, preocupado, assustado. Independente do que você estiver sentindo nesse momento, saiba que está tudo bem. Você não precisa julgar nenhuma dessas sensações que surgiram no seu corpo e na sua mente. Ao invés disso, aceita e receba essas sensações. Ofereça a elas um lugar onde elas possam relaxar, onde elas possam se comunicar com você. Se perceber sem fazer nenhum tipo de julgamento é uma perspectiva profunda e transformadora que te permite tomar todo tipo de decisão, inclusive aquela que é mais importante nesse momento. Na sua próxima inspiração, eu quero que você inspire a palavra relaxamento. E na sua expiração, coloca para fora tudo aquilo que te impede de seguir em frente. Inspira, dando permissão a si mesmo para descansar, para relaxar completamente. Você está se conectando cada vez mais com a sua respiração e com todo o seu corpo. E agora, direciona toda a sua atenção para os seus pés e para os seus calcanhares. Observando e percebendo qualquer tipo de tensão que você sinta lá. Na sua próxima inspiração, contrai os seus pés ao máximo que você puder, curvando os seus dedos na direção das solas dos pés, enrijecendo cada fibra e relaxa, sentindo uma onda de relaxamento fluindo pelos seus músculos, deixando seus calcanhares e seus pés mais relaxados, mais pesados, em paz. Agora, direciona a sua atenção para as suas panturrilhas, joelhos e coxas e contraia com a mesma força. Contrai os seus músculos o máximo que você puder
e relaxa, percebendo como o seu corpo se sente. Repita esse processo agora da mesma maneira com o resto do seu corpo, contraindo seu abdômen, suas costas, suas mãos, contraindo os seus ombros e depois relaxa, sentindo como algo simples assim é capaz de dissolver qualquer tipo de tensão ou dor que talvez esteja escondida em uma dessas partes do seu corpo. Agora você pode franzir o seu rosto, franzir as suas sobrancelhas, apertar os seus lábios e relaxa. Percebe como a sua testa está mais relaxada, como as suas bochechas estão mais macias. Percebe a sensação de relaxamento no seu maxilar. E se você quiser, toma agora alguns instantes para contrair todo o seu corpo de uma única vez. Cada músculo, cada tendão e ligamento. Contraia todo o seu corpo e relaxa. Isso. Inspira e expira. Mais uma vez. Sentindo todo o seu corpo relaxado. Sente o peso do seu corpo sobre o colchão e aproveita essa sensação de calma e de tranquilidade. À medida que o seu corpo entra nesse estado profundo de relaxamento, a sua mente segue o exemplo. E mesmo que você ainda possa perceber algum pensamento ou preocupação vagando pela sua consciência, saiba que isso é normal, que está tudo bem. Algumas pessoas passam a vida buscando a tranquilidade absoluta na meditação. Você não precisa fazer uma limpeza completa da sua mente para experimentar um relaxamento profundo. Mas se isso te ajuda, você pode remover todo tipo de distração negativa à medida que você descansa. Agora permita que a sua mente desperte por apenas alguns instantes, enquanto você se lembra de todas as coisas da sua vida pelas quais você é grato. Sente a cama logo abaixo de você, a maciez dos seus travesseiros e deixa o sentimento de gratidão brotar no seu coração enquanto você desfruta e aprecia as texturas e a temperatura ao seu redor. Observa a música, observa os sons dessa meditação e sinta-se grato
a todas as pessoas que fizeram com que esse momento fosse possível para você. Você se esforçou, trabalhou duro para chegar onde você chegou nesse momento. Mas você também teve o apoio de outras pessoas. Teve o apoio da sua família e dos seus amigos que estiveram ao seu lado nos bons e nos maus momentos. As pessoas que fizeram parte do seu passado e as pessoas que fazem parte do seu presente, que te ajudaram, que te ensinaram coisas valiosas, que tornaram você a pessoa que você é hoje. Você tem o apoio até mesmo daquelas pessoas que tornaram seu dia melhor sem que ao menos você tomasse consciência disso. As pessoas que trabalham para manter as ruas e as calçadas em boas condições. As pessoas que fazem com que a sua comida esteja disponível para que você possa comprá-la. Se abra agora para a infinidade de conexões que todos nós compartilhamos com as pessoas ao nosso redor. Toma um momento para dizer mentalmente um obrigado. Toma consciência que você está conectado ao mundo da natureza. Não importa se você mora em uma grande cidade ou numa casa de campo. Você faz parte da natureza da mesma forma que qualquer outro organismo vivo. Da mesma forma que a grama que cresce na fenda das calçadas, que os coelhos que saltam pelos campos, da mesma forma que os pássaros que voam metros acima da sua cabeça, todos eles vivem debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma lua e das estrelas. Da mesma forma que você, eles são feitos da mesma matéria-prima originária da Terra. Do mesmo hidrogênio, carbono, oxigênio. Sinta a afinidade que você tem com todos eles, a solidariedade compartilhada entre todas as criaturas da Terra. Perceba como você nunca está verdadeiramente sozinho. Em todos os momentos, em todos os dias, você está sempre rodeado por organismos que tocam a sua vida e são tocados pela sua presença. Você faz parte da beleza da vida. Chegamos até aqui no estado mais profundo e suave de relaxamento que você já teve a oportunidade de experimentar. Deixa esse estado de relaxamento te preencher por inteiro, te curar, te transformar. Sente esse estado profundo de paz nos seus ossos, nos seus músculos. Sente ele nos seus órgãos, na sua pele. Ele te envolve, abrandando toda a dor ou desconforto que você sinta agora ou tenha sentido no passado. Como se você tivesse mergulhado num estado de calma e tranquilidade absoluta. Sentindo milhões de oportunidades se apresentando para você, todas elas agradáveis e boas de uma forma geral. Agora você pode optar por permanecer nesse lugar
observando a sua respiração e a presença física do seu corpo e da sua mente. Ou, se quiser, você pode se aventurar um pouco mais, explorando o seu próprio subconsciente. Talvez exista um lugar que você sempre teve vontade de visitar, ou alguém de quem você deseja algum tipo de orientação. Se for esse o caso, permita que um cenário se expanda na sua mente, se mostrando gentilmente e sem esforço, até que você tome consciência de todos os detalhes e do seu próprio estado de relaxamento e de tranquilidade. Nada que surja aqui pode te fazer algum mal, você está seguro. E imagina que esse cenário bem na sua frente é um lago de águas mornas te convidando para um mergulho. Se aproxima desse lago com a sua mente. Coloca o dedo do seu pé na água, sentindo a temperatura. E permita que todo o seu corpo e sua mente mergulhem agora no mundo da sua imaginação. Aqui, tudo é possível. Tudo é seguro. Aqui, a sua imaginação é o limite. Você pode voar sobre uma cidade antiga se você quiser, ou convidar alguém que tenha feito parte da sua história para jantar. Tudo que pareça forçado ou desagradável simplesmente se dissolve à medida que você respira, sentindo o seu corpo e a sua mente mergulhando ainda mais profundo no seu mundo imaginário. Se permita seguir em frente, se fundindo com as imagens, com os sons e com os aromas do mundo ao seu redor. Você está no controle. Permita-se explorar de forma plena esse estado profundo de relaxamento.